de 16 a 20 perguntas para Deus, querendo questionar o porquê que ele estava doente. Querendo explicação de por que Deus deixou ele ficar doente. Nós, muitas das vezes, fazemos isso. E Deus, ele, em vez de responder, ele também perguntou a Jó sobre a grandeza dele. Ele perguntou: Jó, onde você estava quando eu fiz o céu, a terra, o firmamento, todas as coisas? E aí foi citando todas as coisas que ele fez. E nesse momento, Jó percebeu a pequenez dele. O quanto ele era pequeno, o quanto ele era insignificante e querendo confrontar Deus, porque Deus deixou. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós, porque Ele já fez tudo. Ele nos fez, Ele já nos criou, Ele fez a terra, cheio de todas as coisas que nós precisamos para sobreviver. Ele fez tudo. Ele nos deu o Espírito dele. Ele soprou em nossas narinas o Espírito dele. Ele nos deu a fortaleza de acordo com a vontade dele. Eu costumava antes fazer esse questionamento com Deus. Quando eu vi esse versículo, eu comecei a meditar. Que quem somos nós para perguntar por que Deus? Por que eu estou doente, Deus? Por que eu tenho um familiar dessa maneira, Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer, Deus? Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós venhamos glorificar, exaltar o nome dele e entregar na mão dele, nas mãos dele. Olha, Deus, existe um inimigo me afrontando. Assim como Davi. Davi foi lá só levar, né, o alimento para os irmãos dele que estava acampado, né, estava em campana, que os irmãos dele faziam parte do exército, né, diga assim de passagem, um exército muito grande, e ele foi lá simplesmente levar a comida. Ele era, para o povo, ele era um Zé Ninguém, para os irmãos dele e para aqueles outros soldados que via ele, achava que Davi era simplesmente um garoto de recado. Mas quando ele viu o gigante afrontando, né, o exército inteiro, o gigante sozinho, ou seja, um homem sozinho afrontando todo o exército de Israel. E ele pedia: me dê um homem, eu quero só um homem para lutar comigo, eu quero só um para lutar comigo. E ninguém, todo mundo abaixava a cabeça e ficava triste. Ninguém ousava a enfrentar o Golias. Então aquele menino insignificante que todo mundo achava que ele era insignificante, aquele menino disse: quem é esse? Quem é esse incircunciso para estar afrontando o exército do Deus vivo? Quer dizer, Davi estava de fora, mas ele sabia que aquele exército era do Deus vivo. E até os soldados que estavam participando, eles não reconheciam isso, que eles faziam parte de um exército do Deus vivo. Eles não reconheciam. E aí o irmão deles falou: olha, sai daqui, eu sei que você é muito maldoso, sai daqui, vai embora. Isso aí não é da sua conta, não. Então o soldado chamou Davi à parte e contou tudo o que estava acontecendo. E Davi se atreveu a ir até o rei. Quem era que antigamente tinha essa ousadia? De dizer: eu preciso falar com o rei. E Davi foi. Davi pediu, né? Pediu a alguém ali que tinha essa autonomia de levar alguém até o rei. E Davi foi, chegou na presença do rei e disse: eu vou enfrentar, meu rei. Eu vou enfrentar esse gigante para livrar o exército, para tirar o exército dessa vergonha. E muitas das vezes nós estamos passando por vergonha e nós ficamos, em vez de enfrentar, nós ficamos perguntando: ó Deus, nós ficamos, ó vida, ó dó. Não, Deus não está nem aí para quem está fazendo isso. Deus é grande, Deus é poderoso. Ele quer que nós venhamos reconhecer a grandeza dele. Quando esses gigantes se levantar contra nós, nós temos que dizer como Davi falou: você vem contra mim com espada, com lança, né? E eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele pegou só as 5 pedrinhas e colocou dentro do afoge e foi enfrentar o Golias. E o Golias, quando viu ele, falou: por acaso eu sou cachorro, sou um cão para você vir me afrontar com pau, com pedra? Ô, coitado.
Acho que o gigante pensou assim, ô coitado dessa criança. Esse povo não tem nem vergonha na cara de mandar uma criança para vir lutar comigo. Tanto homem aí manda uma criança, mas mesmo assim eu vou cortar sua cabeça e vou jogar aí para as bestas fera comer. Porque você teve essa ousadia de vir até mim, então eu não vou ter dó de você. Mas aquela criança, aquele adolescente, com uma só pedrinha, ele derrubou o gigante. Quando ele derrubou o gigante não morreu não. A pedra só entontou o gigante caiu. Ele poderia correr, porque viu o gigante cair, ele dizia, pronto, já derrubei, vou correr. Não. Ele correu, mas foi para cima. Ele correu para cima do gigante. Ele não tinha espada nenhuma. Ele tirou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele e levantou e levou para o rei. Então, nós, mesmo com as pedrinhas, nós podemos não ter espada, mas nós temos a nossa pedrinha. Nós temos as nossas pedrinhas e não temos que ter só uma, não. Porque Davi sabia que o gigante tinha 5 irmãos, ele levou as 5, porque ele disse, se eu derrubar um e os outros vierem, eu derrubo os 4. Se eu derrubar o gigante e os outros irmãos dele vierem contra mim, eu vou com as outras pedrinhas e derrubo os 4. Então não ande só com a pedrinha, não. Ande com a sua fé reforçada, igual aquelas virgens, as loucas e as prudentes. As loucas levaram o azeite só a conta que estava na botija. E as outras levaram a sua lâmpada cheia e também levaram outras botijas para quando terminasse elas completar. Então vamos estar sempre com as nossas pedrinhas preparadas, não só uma, mas várias, e também com a nossa lâmpada acesa e mais reserva, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o noivo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o gigante vai vir nos afrontar. Ele está nos afrontando, mas não importa o momento que ele esteja nos afrontando, nós temos que correr em cima dele e cortar a cabeça. Para isso que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Eu sou irmã Delmatos e eu oro todos os dias. Eu oro pela manhã e estou convidando você a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, entre no canal, curte, comente, compartilhe e deixe seus pedidos de orações. E nunca se esqueça que Ele está em primeiro lugar, o nosso Deus Todo-Poderoso. Não importa a situação que você está enfrentando, você tem que enfrentar esse gigante que está se levantando. Não abaixe a sua cabeça, porque Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Oremos. Ó Deus, poderoso, Criador do céu e Criador da terra, maravilhoso Deus de Israel soberano, eu entro na tua presença para agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te amo, meu Deus. Eu te adoro, meu Jesus. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. Em todos os momentos da minha vida eu vou te glorificar. Até o último suspiro da minha vida, meu Pai, meu pensamento tem que estar em Ti, porque eu sei que o Senhor é que tem a salvação para me dar. Pai amado e querido, me dê sabedoria, me dê forças para continuar lutando, me dê forças, Pai, para me libertar e libertar aqueles que vão ouvir essa mensagem. A humanidade precisa do Senhor, Pai. Oh, Paizinho amado, obrigada. Obrigada pela tua existência na minha vida, obrigada pelo teu amor. Eu já te agradeço na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Bom dia, a paz do Senhor para todos.